Olá, sejam bem-vindos. Sou a professora Fernanda Marta, o professor José Pinto. Estamos aqui para dar Geografia, Cidadania e Desenvolvimento ao 7º e 8º ano. Ora, vamos começar por relembrar a última aula. Se bem te lembras, estivemos a abordar o setor primário, portanto falámos da pesca, falámos também da agricultura e da pecuária. Lançámos-te um desafio, espero que em casa tenhas feito os trabalhos de casa. Ou seja, pedimos-te para procurares no teu manual alguns dos aspectos mais negativos da agricultura biológica. Ora bem, se encontraste que o custo da mão de obra, portanto, ou exige mais mão de obra, que também acaba por ser um inconveniente, está correto. Se encontraste que o preço dos produtos é mais elevado, também está correto. Se encontraste também que, por exemplo, os produtos não têm um aspecto tão bonito como aquele que costumas encontrar nos grandes hipermercados, não te esqueças que não há tratamento químico, também está correto. Portanto, apesar destes inconvenientes, não há dúvida nenhuma que a agricultura biológica é uma mais-valia. Ora, vamos passar para a aula de hoje e, relativamente à aula de hoje, passamos para o setor secundário, deixamos o setor primário. Vamos trabalhar inicialmente os recursos energéticos e, posteriormente, a atividade industrial. Portanto, fica atento, entretanto já vamos fazer algumas atividades. Vou passar a palavra ao professor José. Então vamos começar. Então começamos pelas atividades económicas, é basicamente recuperar um bocadinho a aula passada e, se estão recordados na aula anterior, falamos dos setores de atividade. Vimos que a população ativa foi dividida por 3 setores de atividade. O setor primário, que envolvia a agricultura, a pecuária, a pesca, a silvicultura, a extração mineira, o setor secundário e o setor terciário. Hoje vamos focar-nos no setor secundário, também conhecido por setor transformador. Então, começando, o setor secundário corresponde a todas as atividades económicas nas quais o produto é originado por um processo de transformação, por exemplo, a produção de energia, a indústria, a construção civil. Aqui temos uma imagem da Alta Europa e só uma curiosidade, a Alta Europa, em 2018, contribuiu para cerca de 1,6% do PIB nacional, do Produto Interno Bruto Nacional, e produziu mais de 200 mil automóveis. Então, energia, recursos naturais e energéticos. Ao longo do tempo, o homem tem aproveitado os diversos recursos naturais existentes no planeta e uns desses recursos são os não renováveis. Então, recursos não renováveis são recursos que se esgotam na natureza, são consumidos a uma velocidade superior à capacidade da natureza para os repor. E, exemplos, o petróleo, o gás natural e o carvão. Há outros, mas são estes que nós escolhemos. Então, agora vamos analisá-los aos 3. Então, em relação ao petróleo, as principais reservas, e atenção, isto são reservas conhecidas, estimam que haja petróleo para mais 47 anos se os consumos se mantiverem. E as principais reservas estão localizadas no Iraque, no Irão, no Canadá, na Arábia Saudita e na Venezuela. Estes 5 países em conjunto têm cerca de 63% das reservas mundiais. Agora, os principais consumidores. Os principais consumidores são a Rússia, o Japão, a Índia, a China e os Estados Unidos da América. Estes países em conjunto consomem cerca de 45,9% do total do petróleo explorado. Comparado com o total de países que existem, eles consomem quase metade. 5 países consomem quase metade. O petróleo tem um aproveitamento energético, ou um dos aproveitamentos será então energético, que é o que nos interessa agora, e dentro do aproveitamento energético, uma das principais valências é o combustível para o setor dos transportes e também a produção de energia elétrica. Passamos agora ao gás natural. Principais reservas. As principais reservas durarão para cerca de 52 anos, um pouco mais que o petróleo, e as principais reservas estão na Arábia Saudita, nos Estados Unidos da América, no Catar, no Irão e na Rússia. Agora vamos ver, o total destes países dá 63,6%, é bem mais de metade das reservas mundiais.
Agora vamos ver os principais consumidores. Os principais consumidores são o Japão, o Irão, a China, a Rússia e os Estados Unidos da América. Em conjunto consomem quase 50%, isto é, 48,2% do gás natural extraído. Em termos de aproveitamento energético, serve para aquecimento doméstico, produção de energia elétrica, entre outros. Agora passamos para o carvão. As reservas apontam para 133 anos, isto é, bem mais que o petróleo e que o gás natural, e as principais reservas localizam-se onde? Na Índia, na China, na Austrália, na Rússia e nos Estados Unidos da América, que totalizam cerca de 74,4% das reservas globais, pelo menos das reservas conhecidas. Agora, os principais consumidores são a Rússia, a Alemanha, os Estados Unidos da América, a Índia e a China. De ressaltar que a China sozinha consome metade do valor da produção de carvão. E os 5 países no total consomem 76%. O aproveitamento energético para aquecimento industrial e para produção de energia elétrica, entre outros. Agora, em Portugal continental, cerca de 27,9% da produção de energia elétrica resulta da queima de combustíveis fósseis, destes que acabámos de dizer. A utilização destes combustíveis acarreta uma série de problemas. As reservas são muito limitadas, como podemos verificar. A sua distribuição global também é muito desigual, como podemos verificar. Alguns são extremamente poluentes e alguns, especialmente o petróleo, causam uma enorme dependência face à nossa sociedade, que é o que vamos ver a seguir. Então, derivados do petróleo. Então, já vimos que produção de energia elétrica, vimos também os combustíveis, por exemplo, para os automóveis. Agora, plásticos e borrachas sintéticas, fibras sintéticas, os óleos de motores, os que são sintéticos. A indústria farmacêutica também usa parte dos constituintes, betumes, corantes, etc. Há um enorme número de produtos que têm na sua constituição derivados do petróleo. Agora chegamos aos recursos energéticos renováveis. Em relação aos recursos energéticos renováveis, são recursos que não se esgotam na natureza, uma vez que a sua renovação se faz a uma velocidade igual ou superior ao consumo humano. E quais são? Então, começamos pelo sol, pelos cursos de água, pelo vento, pela biomassa, pelo calor interno da Terra, pelas ondas e pelas marés. Vamos ver um a um. Então, em relação ao sol e energia solar, aproveitamento energético, aquecimento e produção de energia elétrica. No caso português, 2% da nossa energia elétrica é produzida pela energia solar. Agora, vento, energia eólica, aproveitamento energético, produção de energia elétrica e 25,3% da nossa energia elétrica é produzida com base no vento. Agora, cursos de água, energia hídrica, aproveitamento energético, produção de energia elétrica, 28,4% da nossa energia é produzida, isto é, em Portugal continental, é produzida desta forma. Chegamos à biomassa. Em relação à biomassa, o aproveitamento energético é um bocadinho mais amplo. Produção de biogás, produção de biocombustíveis e produção de energia elétrica. Do total dos 100% de energia produzida no país, apenas 6,4% é resultado da biomassa. Agora, energia geotérmica, aproveitamento energético, aquecimento e produção de energia elétrica. No caso português, em Portugal continental não há aproveitamento, mas nos Açores, no arquipélago dos Açores, cerca de 24,1% da energia elétrica é produzida desta forma. Agora chegamos à energia ondomotriz, que é das ondas. Serve para a produção de energia elétrica, mas no nosso país não tem expressão. Tal como a energia marmotriz, que é das marés, mais uma vez também para a energia elétrica, mas no nosso país também não tem expressão. A utilização destas fontes de energia alternativas apresenta um conjunto de vantagens importantes.
diminui a nossa dependência energética face a outros países, são renováveis, apresentam uma maior disseminação geográfica, permite uma redução da poluição e promove a preservação dos recursos naturais para as gerações futuras. Em suma, promovem o desenvolvimento sustentável. Ora, vamos parar um bocadinho para ver se estiveste atento e para nos ajudar aqui a resolver alguns exercícios. Ora bem, então, vamos lá proceder à classificação destes recursos. Primeiro, um recurso energético, portanto, energia solar. Já falámos dele também há bocadinho, portanto, aqui o petróleo também um recurso energético. A floresta, o que é que te parece? Biológico, energético ou mineral? Biológico, exatamente. Estes dois casos agora são recursos, ambos são recursos minerais, muito bem. Finalmente, o último exemplo, mais uma vez, um recurso biológico, correto. Vamos verificar? Os nossos exercícios estão corretos. Ora, outra situação, outro exercício relacionado com os recursos renováveis e não renováveis. Vamos fazer aqui a seleção. Vamos ver se estiveste com atenção. O urânio, portanto, não renovável. O vento, acabámos de falar nele há pouco, um recurso renovável. O ferro, mais uma vez, não renovável. Bauxite, também não renovável. Calor do interior da Terra, recurso renovável. Carvão, não renovável. As águas subterrâneas, renovável. E os recursos florestais, renovável. Muito bem. Ok. Vamos verificar e o nosso exercício está correto. Ora, vamos avançar e vamos retirar as atividades, colocar novamente o PowerPoint. Avancemos então. Então, agora chegamos à indústria. Temos aqui uma imagem com minério de ferro e nem todos os bens que a natureza oferece podem ser utilizados tal como se encontram. Muitos, só depois de modificados, se tornam úteis. Temos aqui o resultado daquela siderurgia, que era uma siderurgia que estava a processar o minério de ferro, e o resultado serão estes rolos de folha de aço. Então, a indústria é a atividade que transforma as matérias-primas em produtos semi-acabados ou em produtos acabados. Então, basicamente, a indústria é a atividade que transforma as matérias-primas em produtos semi-acabados ou acabados. E é o setor transformador, porque é um processo que vai transformar as matérias-primas em produtos finais. Agora, vamos chegar à parte da classificação das indústrias. Nós só vos vamos dar um tipo de classificação, há vários. O que vos vamos dar é quanto à posição no processo produtivo. Temos indústrias de bens de equipamento, que produzem equipamentos indispensáveis ao funcionamento de outras indústrias ou atividades económicas. Como exemplos, temos as indústrias de material de telecomunicações, tratores, ferramentas, máquinas para equipar outras indústrias. Depois, temos as indústrias de bens intermédios, que produzem componentes e peças usadas em outros processos produtivos, ou seja, servem de matérias-primas a outras indústrias. Seja o caso da siderúrgica, têxtil, tecidos e fio ou química. Por fim, temos as indústrias de bens de consumo, que fornecem produtos para o consumo direto final. Exemplos: indústrias farmacêutica, alimentar, vestuário, cosméticos, brinquedos, calçado, etc. A instalação de toda e qualquer indústria, seja ela de bens de equipamento, intermédios ou de consumo, obedece à regra da redução dos custos de produção com vista à maximização dos lucros. Para tal, são tidos em conta um conjunto de fatores de localização na sua instalação. Vamos ver agora um pequeno vídeo que nos mostra esses fatores. Fatores de localização industrial. A escolha do local ideal para instalar uma indústria está dependente da conjugação de diferentes fatores. O principal objetivo é obter o máximo lucro possível, reduzindo os custos de produção. Ao longo do tempo, os fatores de localização industrial foram-se alterando.
Se até ao final do século XIX as indústrias se localizavam preferencialmente junto das fontes de energia e matérias-primas, a partir de meados do século XX, com a evolução dos transportes e da tecnologia, registaram-se algumas alterações. Atualmente, os principais fatores de localização industrial são a proximidade das matérias-primas, de mão de obra qualificada, de boas vias de comunicação, do mercado consumidor e dos centros de investigação científica e tecnológica. O espaço disponível para a atividade e decisões políticas favoráveis são outros aspectos a ter em conta. A proximidade das matérias-primas continua a ser um fator importante de localização, principalmente nas indústrias extrativa e conserveira. A proximidade de mão de obra especializada ou em grande quantidade passou a ser vital para a instalação de indústrias como a relojoaria e a indústria têxtil, respectivamente. Estas tendem a localizar-se em áreas de grande densidade populacional. A proximidade de boas e variadas vias de comunicação passou a ser muito valorizada para rapidamente receber matéria-prima e escoar os produtos transformados. A proximidade ao mercado é essencial na decisão locativa de indústrias que produzem bens perecíveis e ou de consumo diário, como as panificadoras. A proximidade aos centros de investigação científica e tecnológica tem sido prioritária para algumas indústrias, como a farmacêutica, que para se tornar competitiva necessita de estar na vanguarda da inovação. O espaço é um fator fundamental para algumas indústrias, como a automóvel, pois a produção em série assim o exige. E algumas decisões políticas que passam pela criação de parques industriais ou pela concessão de benefícios fiscais podem também atrair investidores. Ao longo do tempo, os fatores mais relevantes para a instalação de uma indústria foram-se alterando. Atualmente, os mais importantes são as matérias-primas, a mão de obra especializada, as vias de comunicação, o mercado de consumo, a investigação científica e tecnológica, o espaço disponível e as decisões políticas. Temos agora aqui uma imagem do começo da Revolução Industrial. A indústria resulta então de um conjunto de indústria moderna, de um conjunto de transformações radicais que surgiram no Reino Unido a partir de 1755, com a invenção da máquina a vapor, cá está ela. Ela originou a Revolução Industrial, isto é uma maquete. Desde meados do século XVIII que a atividade industrial tem passado por inúmeras transformações ou fases. Teve a primeira fase, que foi a fase da Revolução Mecânica, com o carvão e com a água como fontes de energia, e inovações, então, a máquina a vapor e máquinas que marcavam o ritmo do trabalho humano. Depois surgiu uma segunda fase que ficou conhecida pela Revolução Energética, começou em 1900 e foi mais ou menos até à década de 60, 70 do século XX, e as principais fontes de energia, o petróleo e a eletricidade. As inovações foi o motor de combustão interna, a invenção do dínamo e do motor elétrico. A partir da década de 60, 70 do século XX, tivemos a Revolução Eletrónica, com principais fontes de energia o petróleo, o gás natural e a eletricidade, e com inovações no processo produtivo, grandes avanços tecnológicos, a deslocalização industrial e a segmentação da produção. Há quem ainda fale numa quarta fase, a Revolução Industrial 4.0, e as fontes de energia, que atualmente é o que se está a viver, e as fontes de energia seriam então as energias renováveis e as inovações ao nível da informática e da biotecnologia e telecomunicações serão então as inovações no processo produtivo. Temos agora aqui uma imagem de uma fábrica de equipamento informático na China e faz alusão a que na terceira fase da Revolução, ou melhor, na Revolução Eletrónica, a partir então da década de 60 e 70 do século XX, assistimos a um processo de deslocalização industrial para algum destes países. Estes países ficaram conhecidos pelos novos países industrializados e a sigla é o ZNPI. E vem um pequeno vídeo agora sobre o ZNPI. Novos países industrializados. Quando compras roupa, com certeza já reparaste que na etiqueta está registado o nome do país onde foi produzido o produto. Muitas das vezes, essas peças provêm de novos países industrializados, ou seja, de países onde o processo de industrialização se expandiu rapidamente a partir da segunda metade do século XX. O elevado nível de produção industrial nestes países ocorreu por diversas razões. Mão de obra barata e especializada,
difusão de empresas multinacionais, necessidade de reduzir as importações, aproveitamento do investimento externo e existência de matéria-prima. Por razões sociais, políticas, culturais e económicas, o desenvolvimento industrial não ocorreu ao mesmo tempo em todos os países. Os novos países industrializados de primeira geração, os chamados 4 dragões asiáticos, são Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Estes países caracterizam-se pela grande diversidade de produtos manufaturados exportados. Influenciados pelos primeiros, surgiu uma segunda geração composta pelas Filipinas, Indonésia, Malásia e Tailândia. Atualmente, verifica-se a existência de 2 gigantes asiáticos, a Índia e a China. Na América Latina, o Brasil e o México obtiveram um grande impulso económico, cuja industrialização se baseia na substituição das importações e na internacionalização do mercado. O investimento interno e externo e o acesso a novas tecnologias conduziu à modernização da indústria nestes países. Para além das indústrias tradicionais, como a alimentar e a têxtil, expandiram-se também para outras, como a indústria automóvel, eletrónica, química e farmacêutica, etc. Resumindo, a partir da segunda metade do século XX, alguns países obtiveram um elevado nível de produção industrial. Numa primeira geração, destacaram-se os 4 dragões asiáticos. Numa segunda geração, alguns países do Sudeste Asiático. E mais recentemente, a China, a Índia, o Brasil e o México desempenham um papel fundamental na indústria mundial. Alguns fatores essenciais explicam a localização das indústrias nos novos países industrializados. As principais indústrias aí desenvolvidas são a têxtil, alimentar, automóvel, eletrónica, química e farmacêutica. Então, agora passamos para uma imagem de uma fábrica abandonada que faz a ligação à deslocalização industrial que aconteceu para esses países pós-NPI. E vamos ver quais fatores estiveram na base desta deslocalização. Então, a mão de obra mais barata, os benefícios fiscais, a procura de novos mercados de consumo, estratégias para controlar as barreiras alfandegárias, confiança crescente na estabilidade dos mercados emergentes e o menor controle ambiental. Agora, estes fatores acabaram por criar uma série de problemas e podemos dividi-los em económicos e ambientais. Então vamos aos económicos. Para as áreas de saída temos, e para as áreas de chegada, para as áreas de saída temos a desindustrialização, o desemprego, a pobreza, a imigração, uma mobilidade forçada. Para as áreas de chegada temos más condições de trabalho, trabalho precário, baixos salários, trabalho infantil. Soluções para as áreas de partida, implementar uma série de medidas que criem emprego e fomentar e incentivar a requalificação profissional como forma também de qualificar as pessoas e arranjarem mais facilmente emprego. Soluções para as áreas de chegada. Temos criar legislação laboral que proteja os trabalhadores ao nível da higiene e segurança no trabalho, horários de trabalho e proteção de emprego. Agora, problemas ambientais. Temos o aumento do efeito estufa, as chuvas ácidas, o smog, a contaminação da água e do solo, a destruição de habitats, o esgotamento das reservas de alguns recursos naturais. E soluções para os impactos ambientais da atividade industrial, então vamos ter o quê? Vamos ter a utilização de tecnologias limpas, a colocação de filtros nas chaminés, o tratamento dos efluentes industriais, o cumprimento dos acordos internacionais sobre poluição, a mudança das mentalidades e implementação da economia verde. Então, o que é isso da economia verde? A economia verde é um conceito que foi criado pelas Nações Unidas e a sua definição diz assim: uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo que reduz os riscos ambientais e a escassez ecológica. Tem como principais objetivos garantir a resiliência dos ecossistemas, melhorar a eficácia do uso dos recursos e melhorar a equidade social e a partilha justa de responsabilidades.
A economia verde possui nas suas práticas centradas no consumo e produção sustentáveis, além de promover políticas ambientais e económicas que são fundamentais para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda para 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, muito importante, para dois desses objetivos, o 11 e o 12, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e o 12, Produção e Consumo Sustentáveis. A economia verde engloba a economia circular, que incorpora a sustentabilidade nos processos de consumo e produção, sendo considerada parte fundamental da economia verde para o uso eficiente dos recursos. Vamos ver agora um pequeno vídeo sobre a economia circular. megatoneladas por ano. A promoção de uma verdadeira economia circular passa por sensibilizar todos: cidadãos, produtores, municípios, estados e empresas, no sentido de uma produção consciente dos seus impactos ambientais, um consumo mais sustentável e mais responsável, uma gestão eficiente dos resíduos e uma legislação abrangente e responsabilizadora. Desenvolvendo uma consciência ambiental, um consumo consciente, o crescimento económico e a geração de emprego. Uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais sustentável. Então, depois de vermos o vídeo, que foi muito esclarecedor, desde sempre que a questão do consumo e da gestão de recursos da poluição constituem o grande problema deste setor, que é tão fundamental para a nossa sociedade. As medidas que apresentamos certamente resolverão alguns dos problemas, mas podemos fazer ainda mais e melhor. Certamente a sociedade poderá fazer muito melhor. Temos de ser criativos na procura da satisfação das necessidades da geração atual, de forma a fazê-lo sem comprometer as gerações futuras. Isto sempre numa perspectiva, não se esqueçam, muito importante, a perspectiva do desenvolvimento sustentável. Tão importante para a nossa sociedade nos dias que correm. E pronto, não te esqueças, hoje falámos no setor secundário, nomeadamente nos recursos energéticos renováveis e não renováveis, e também na atividade industrial.
uma série de conceitos e terminamos com os impactos. Até, fica bem, fica em casa. Até a próxima.